a gente sempre quer focar onde? No problema. No problema, não na solução do problema. Então, o que a gente justamente colocou para o terceiro dia? O tema: criticar menos, agir mais, muito mais. Então, para quem perdeu a primeira live, vai lá assistir. A primeira live era inicialmente para a gente reconhecer os erros. Depois, na segunda live, nós trabalhamos o que ontem com vocês? A criação de um plano de ação para sair do estado em que você se encontra. Ou seja, nós apresentamos, inclusive, os alimentos que você pode comer ou não. Eu vou deixar assim, vou dizer assim, ó, vai lá assistir. Né? Vai lá assistir que é melhor, né? Deixa vai assistir que é melhor. Bom dia. E também, a gente... Bom dia. Isso aqui é um espetáculo sempre. Linda. E aí também falou sobre, deixa eu ver aqui, criação de plano para sair do estado que você se encontra. E aí nós montamos esse plano junto com você, falamos as coisas que você deveria fazer. Ontem mesmo, aí teve uma pessoa, porque a gente falou da questão da nutricionista do posto de saúde. Né? Nesse momento eu não tenho condições, joguem com as peças que você tem. Mas se eu for na Nutri do posto, daqui a 2 meses, você já está fazendo a dieta. Vai continuar fazendo a dieta. Daqui a 2 meses vai ser atendido e deu. Inclusive, teve uma mulher ontem que me perguntou na caixinha de perguntas como que ela começava uma reeducação alimentar. Né? O que ela começava mudando? E eu respondi. E assim, ó, gente, tem muita gente, volta e meia, eu, tanto quanto vocês, recebemos mensagem de pessoas que falam: eu emagreci 10 quilos só seguindo vocês e seguindo as dicas, eu emagreci 15 quilos, eu emagreci 20 quilos. Então, assim, ó, quem quer dá um jeito. Tem uma frase que eu uso muito, que é: quem dá desculpa não tem resultado. Então, se a gente fica dando desculpa que não consegue ir na nutricionista, ou que não consegue ir, às vezes, lá no... começar a academia, eu não consigo organizar minha comida, eu não consigo comprar isso, X e aquilo, tu só tá dando desculpa, tu não tá focando no resultado, e aí não vai ter resultado. Não vai ter resultado. Isso, porque a pessoa começa a focar no problema. Pode falar, desculpa te cortar. Eu acho que quando a pessoa realmente ela quer, ela faz qualquer coisa para conseguir chegar. Eu vou dar exemplo de um homem que participou do evento conosco. Ele queria participar de um curso, ele morava no Rio, o curso seria em São Paulo. E ele estava numa situação financeira ruim, cheio de problema, por depressão, passando por divórcio, né? Então, como ele era cristão, para ele a situação do divórcio em si já era uma situação ruim. Então, o que ele fez? Ele pegou uma bicicleta, ele não era ciclista, não tinha bicicleta, conseguiu uma bicicleta e veio do Rio de Janeiro a São Paulo de bicicleta. Levou 3 dias. Então, o que eu quero colocar aqui é que quando a gente se esforça, tu não vai dizer assim: mas eu não tenho condições. Eu vou achar uma solução. O postinho de saúde vai demorar, eu não vou ter condições. Vou pegar o que eu posso fazer de renda extra para me ter esse extra e pagar. Quem pensa assim? Porque eu já encontrei várias pessoas na minha vida que reclamam do financeiro, mas não quer fazer um curso para sair do lugar que está, do trabalho que a pessoa não gosta. Eu mesmo já ofertei oportunidades quando vendia joia para a pessoa ser minha parceira, então cresceríamos junto. A pessoa trabalhava com outras mulheres, o que isso se torna uma venda de joia muito mais fácil. Mas sabe qual foi? Mas daí eu vou ter que pensar na venda, eu vou ter que... Depois de vender, né? Sabe? Então, eu acho que a questão é, se você ficar focando no seu problema, ao invés de procurar uma solução, você vai continuar no lugar que você está. Eu vou dar exemplo aqui de um dos maiores, o maior, né, fisiculturista do Brasil. Isso acabou. Ramon Dino é o maior fisiculturista do Brasil, isso não tem quem fale. Vocês sabem como é que ele fazia a dieta dele, gente? Com arroz e frango. Ele é chamado menino Ramon Dino porque é do Acre, a terra dos dinossauros. Por isso, Ramon Dino. Gente, ele fazia a dieta dele com arroz e ovo. Na verdade, não era frango, arroz e ovo. Arroz e ovo. Só arroz e ovo. Era o que ele tinha para comer e era o que ele fazia a dieta dele. Arroz e ovo. Outro exemplo bacana que eu posso dar, inclusive, é aquele menino, que se eu não estou enganado, ele é ajudante de pedreiro e tal, e ele construiu na casa dele fez para ele, no caso ali, uma academia muito simples, gente, não tem noção. Um tijolinho à vista e tal, fazendo a dieta também no arroz e ovo. Por quê? Porque ele achou a solução para o problema dele. Olha, as condições que eu tenho, o meio que eu estou,
não é, tipo assim, não, como é que é? É esse aqui, então eu vou dar um jeito de achar uma solução para o meu problema. E assim, Pegou e ó, fez alguns halteres, fez com algumas coisas e tal, fez um bom trabalho. Então a gente tem que focar o quê? Na solução dos nossos problemas. E, isso. infelizmente, a gente Amanhã. sempre foca no problema em si. Uhum. Quando a gente foca no problema em si, a gente acaba transformando ele em muito maior do que ele realmente é. E aí você vai ver lá na frente que ele não é tão grande assim. Algumas pessoas ontem me chamaram e disseram assim, olha, Jean, algumas pessoas disseram, a nutricionista aqui ficou para daqui a 2 meses. Outras pessoas, né, marcaram já direto com a Lari, outras pessoas procuraram outras formas, outras pessoas disseram, não vou, mas eu vou seguir aqui as dicas do perfil. Outras pessoas me disseram, inclusive, que chegaram lá, a nutricionista estava criando paranho, porque não tinha ninguém na fila, ninguém na vaga, e ela foi atendida no mesmo dia. Chegou na unidade de atendimento, foi atendido na mesma hora, sabe? Então, e aí a pessoa se assustou porque, Lari, até vou colocar aqui para ti, para muita gente pegar. Quando a gente começou a nossa dieta, Cris, muita gente acha que a gente começou com a balança. E aí a pessoa focou no problema de novo. Mas a nutricionista botou por colheradas, Jean. Tá certo isso, eu vejo vocês fazendo na balança. Gente, na balança é para atleta. Nós, eu e a Cris, que estamos buscando fisiculturismo, a gente está tentando. Assim, Ou ó, às vezes, no caso de uma pessoa que está lá estacionada e tal, que vai ter que fazer assim, uma ó, coisa o que diferente. acontece com a balança, né? Eu adoro usar balança. Quando o paciente fala, Lari, tem balança em casa, dá pra gente usar balança, a gente usa, eu gosto também. Só que assim, não é o principal, porque se tu conseguir já diminuir a tua comida com medida caseira, tu vai ter às vezes uma leve diferença exatamente do que a gente colocou aqui. Só que assim, gente, não é o problema, tá? Se eu tô seguindo uma dieta de déficit calórico, né, controlando as porções, tudo explicado, em medida caseira, tem muito paciente que também perde peso. O G e a Cris, eu tive que fazer um parto para eles comprarem uma balança. E eu lembro que no começo eles compraram um copo que media, tipo, mais ou menos as gramas pelo copo. Inclusive, é uma opção mais barata para quem quiser, às vezes, usar de medida E esse caseira, tá? copo foi comprado ainda 10 meses depois do nosso processo de emagrecimento, eu já tinha Sim. chegado no meu peso. E a Cris ainda que estava faltando chegar no finalzinho. Então, assim, a balança é uma coisa que, ela vem para ajudar, mas ela não é o decisor da tua dieta. Ela não é aquela coisa que vai definir tudo o que aconteceu. E outra coisa, a próxima vez que for na consulta, pergunta as porções. Pergunta, quanto mais ou menos que tem aqui de gramas de carne? É 100, é 120, é 150, é cento e pouquinho de arroz, mais ou menos. Vai perguntando e vai anotando do lado. Às vezes as pessoas também, elas querem saber uma coisa e em vez delas perguntarem pra gente, elas vão lá e reclamam pra outra pessoa. Porque ela já usa isso como desculpa para não estar tendo resultado, né? E teve alguém que colocou aqui, é muito mais fácil dar desculpa do que ter resultado, né? E realmente é isso, as pessoas, elas... E aí entra no que a gente falou ontem, de se colocar na posição de vítima, se colocar na posição de, meu Deus, eu não consigo, não dá certo, só para mim que não dá. E a solução para isso, gente, né, é o tema da live, que é criticar menos e agir mais. Sim. É ir para ação, é colocar o teu foco onde tem que estar, é colocar o teu foco em fazer o que tem que ser feito, independente se tu tá com vontade ou não. Dentro dos grupos de emagrecimento que a gente faz, eu uso hoje um pilar que ele é quatro princípios para chegar no resultado. Vou compartilhar aqui com vocês, tá? Que é o princípio do faça, tá? Faça com disciplina. Então, assim, faça independente se tu tá com vontade de fazer ou não, porque disciplina é isso, é a gente fazer mesmo sem vontade. Faça com as pessoas certas, que é o que a gente vai falar amanhã, que é para transformar um pouco mais o seu ambiente, né? Então, achar as pessoas para te ajudar ou seu ambiente de transformação da onde tu está, né? Faça com humildade, o que é humildade? É acreditar no que a gente passa para vocês, é acreditar no que vai dar certo, é acreditar que é possível, é pegar o plano alimentar na mão de medida caseira que você recebeu e colocar em prática, ter humildade para acreditar naquilo, né? E faça com constância. O que é a constância? É fazer independente do que tu tem que fazer. É fazer todos os dias, é fazer aos pouquinhos. Ontem eu fiz uma live com uma menina que emagreceu 8 quilos e ela me falou uma frase que eu adorei, que ela falou assim, Lari, para mim hoje eu vejo que intensidade
não é melhor do que constância. Então, constância é melhor do que intensidade. O que ela quis dizer com isso? Que se eu tô lá fazendo todos os dias e mesmo assim não tá tão perfeito, ainda assim é melhor do que eu fazer uma semana 100% e depois não fazer mais nada, tá? E realmente é sobre isso, tá? E quando a gente junta tudo isso, a gente tem resultado. A gente realmente começa a ver o resultado que a gente tanto quer. Porque é aquela história, né? Todo mundo quer encher, todo mundo quer gelo, mas ninguém quer encher a forminha de gelo, né? Então, vocês Isso. querem emagrecer, mas ninguém quer passar o trabalho que a gente tem que passar para chegar lá. Outra coisa que até a gente colocou, gente, aqui para vocês, é que muita gente já vem focada trazendo problemas que nem é dela, trazendo problemas de terceiro, se foca no problema dos outros, sabe? O outro cidadão está lá fazendo a dieta e aí a pessoa vai lá e aí enxerga um problema na dieta dela, quer trazer o problema, inclusive, às vezes, para ela mesma e quer criar outros problemas. Então, gente, outra situação também que muita gente faz é, por exemplo, a minha vizinha e o meu vizinho, a minha vizinha está brigando e às vezes e acaba colocando o teu foco, por exemplo, na briga, no problema dos outros, coloca o teu foco em outras situações que acaba não trazendo e agregando para si. Quer dizer, perdão, que acaba trazendo e agregando para si. Sim. Se foca também no problema dos outros, traz problemas para dentro de casa que não são seus. Esse tipo de atitude, gente, é o tipo de atitude que a gente estava falando lá no início, do bom samaritano, que a gente citou antes aqui da Lara e da Cris entrar, que estava conversando com vocês sobre a parábola do bom samaritano. Que a gente, às vezes, quer focar no problema do outro e quando a gente, na verdade, está totalmente destruído naquele momento. Ou seja, para eu ser o bom samaritano, aquela pessoa que estou ajudando, eu tenho que primeiro eu tenho que deixar de ser a pessoa caída. Eu ainda coloquei justamente isso aqui. Então, para eu ser o bom samaritano, eu tenho que deixar de ser aquela pessoa caída lá no chão. Então, gente, muitas vezes... A Tachika quer falar alguma coisa. Muitas vezes a gente fica focando nos problemas dos outros sem conseguir se arrumar primeiro em casa. Então, se arrume primeiro a sua casa, arrume primeiro o que você tem que fazer, foque nas soluções para o seu problema, para depois você sim conseguir ajudar outra pessoa. E você vai ajudar o outro amiguinho, amiguinha que está passando pela dieta, assim como eu e a Cris fizemos. Você vai conseguir fazer isso. E uma das coisas que eu e a Cris aprendemos, e olha, demorou muito para a gente se tocar nisso, né, Cris? Nós estávamos querendo ajudar vocês, nós ficamos vários meses aqui fazendo live, fazendo coisas para ajudar vocês, só que nós internamente não estávamos prontos para isso. Nós não estávamos se ajudando. E acabava que o quê? A gente não ajudava de verdade vocês. Por quê? Porque nós éramos aquele cidadão caído ainda e tentando ajudar o cara também caído do lado. Nós tivemos que pegar um momento e dizer o seguinte, olha, peraí, vamos corrigir tudo nós aqui, vamos nos corrigir, vamos deixar de ser aquela pessoa caída, para aí sim a gente conseguir ajudar o nosso seguidor e a nossa seguidora. E é isso que a gente está fazendo aqui agora. Eu falo muito e bato muito na tecla que emagrecer é sobre se priorizar, é sobre se respeitar. E quando a gente começa a se priorizar, a gente realmente coloca as nossas necessidades na frente das necessidades das outras pessoas. E isso não é egoísmo, isso não é ruim, isso na verdade é muito bom, porque se eu tô bem, eu consigo ajudar as outras pessoas, né? E se eu não tô bem, eu não consigo, eu não tenho força às vezes nem para fazer o que eu devia estar fazendo para mim, aí eu esgoto a minha força fazendo as coisas dos outros, né? Então assim, amar o teu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento que é o que está movendo hoje aqui nós é justamente isso, é tu se amar primeiro, tu tem que se amar para tu conseguir amar a tua pessoa do teu lado. Se não se cuidar, a outra pessoa do teu lado, vocês vão ficar só debatendo, porque vocês não vão conseguir os dois se cuidando da mesma forma. E aí, gente, entra questões de tipo assim, né? Às vezes a gente vê muito, mas a minha mulher não me ajuda, mas o meu marido não me ajuda, porque vocês são casal, né? Mas acontece muito assim de eu pegar, por exemplo, pacientes que tá só a mulher ou tá só o homem, né? Tá só uma pessoa às vezes querendo se cuidar e o outro até dá apoio, mas é aquele apoio meio na palavra, não é aquele apoio nas ações, é aquele apoio que pega junto, né? E assim, se tu não tá pronto o suficiente para te priorizar,
colocar o teu horário do treino como prioridade, independente se a pessoa tá te convidando para ficar em casa, colocar o teu horário ali para te cuidar da tua alimentação, dizer não para vários convites que acontecem ali, né, durante a semana para sair para comer, para ou final de semana, tu tem que botar o teu objetivo como prioridade. Isso é que eu brinco se colocar na agenda, né? É tu colocar o teu emagrecimento lá na tua agenda para te lembrar das coisas que tu tem que fazer. Então a gente tem que se priorizar. E o que é respeitar? A gente falou sobre isso também esses dias aqui nas lives, mas se respeitar é tu fazer as coisas que vão te fazer bem, tá? É fazer as coisas que vão te trazer qualidade de vida. É tu cuidar do teu corpo, é tu te amar, e aí tu vai conseguindo ter resultado. Porque a partir do momento que eu tomo mais água, que eu faço mais atividade física, que eu cuido mais da minha alimentação, que eu trago mais fruta, eu cuido do meu intestino, eu vou ficando mais bem-humorada e a perca de peso ela vai vindo. Teve até uma menina que colocou aqui na live, aqui nos comentários que não tá fazendo atividade física, come pouco, mas não tá conseguindo perder peso. E às vezes, gente, não é só sobre o comer pouco, tá? É sobre o comer com qualidade, é sobre o comer bem. Eu já cansei de receber coisas assim, meu Deus, Lara, eu acho que é muita comida. Meu Deus, parece que eu comia tão pouco, agora eu vou comer muito. E a pessoa perde peso. Então não é só sobre o que tu tá comendo, a quantidade que tu vê ali no teu prato. É sobre qual a qualidade daquilo ali associada com uma quantidade para perder peso. Né? Então vocês têm que cuidar desses pontos. E se tu tá tomando água também na quantidade certa, para o teu corpo não reter o líquido dos alimentos porque não estás tomando água o suficiente. E aí o teu corpo às vezes começa a reter líquido justamente porque ele tem que guardar um pouquinho para poder fazer o processamento dele normal do dia a dia dele. Então você É tem sobre que dormir tomar água. bem, É sobre né? dormir bem, você tem que dormir. Gente, eu tive dificuldade no sono e quando eu tinha dificuldade no sono, eu estacionei no peso. Uhum. Então, olhem para vocês. Não só agora foi principalmente no ganho de massa, né? Que eu tive ainda tipo um decréscimo, inclusive, do ganho de massa, quando eu tive problemas com insônia. Então, gente, tem que dormir muito bem. Tem que dormir a quantidade necessária diária. Lari, se eu não me engano, é 7, né? De 6 a 7 horas por dia. Né? De 6 a 8 horas por dia. De 6 a 8 horas por O dia, Jean olha só. Elétrico já acha que é 5 na cabeça dele. Eu não É, sei. se deixar, gente, olha. Mas eu estou dormindo muito bem, graças a Deus, agora. E Isso, assim, a eu acho que gente. inicialmente eu precisei, até para conseguir, para contextualizar, eu e a Cris, a gente precisava cuidar um pouquinho de nós. E a gente veio nesse último mês fazendo isso, cuidando um pouquinho de nós, da nossa saúde mental, da nossa saúde assim, intelectual também, porque a gente estava precisando muito disso, da nossa família, porque a gente tinha um corpo saudável, a nossa mente não estava 100% e o nosso espírito não estava 100%. E nós ainda tentando ajudar as pessoas. E aí a gente pegava os Aí problemas falta das pessoas, para vocês, né? meu Deus, faltava energia suficiente para Uhum. nós. Então o que, que a gente teve que fazer? Vamos lá, parei. Eu tive que cuidar do meu espírito. Eu tive que cuidar do meu mental. E aí eu continuando cuidando do meu corpo para conseguir me doar, tanto eu quanto a Cris, 100% para as pessoas. 100% para os nossos seguidores. E aí foi por isso que a gente, inclusive, está fazendo essas lives. Que é praticamente um recomeço de todo o nosso processo, tudo que a gente fez. Que a gente quer ajudar vocês de verdade com as nossas lives, com os nossos, com o que a gente, com os conteúdos, né, Cris? Esse foi o propósito nosso aqui para Sim. vocês. E é por isso que eu estou falando disso agora. E é interessante, assim, né, que quando a gente não... Às vezes, quando a gente não tá bem, muitas vezes a gente não percebe, né? Por isso até o motivo da live de ontem, da live de antes de ontem, que é reconhecer os erros, entender o que tá acontecendo. E às vezes, gente, a gente precisa fazer essa autoanálise, né? E eu sei que quem tá aqui de fora, que acompanha a gente no Instagram, acha que a gente tá bem o tempo todo. Só que isso aqui também faz parte do trabalho. Então, assim, tu não vai chegar e vai contar uma coisa aqui que tu não tá bem, se tu ainda não passou por aquilo, né? E eu acho isso normal. Eu não acho isso ruim. Eu acho que a gente pode falar que a gente não tava bem depois que a gente já tá bem. E aí tudo certo. Mas aí a gente, beleza, aí a gente consegue passar por aquilo. Só que assim, às vezes a gente precisa dar um tempinho, realmente entender o que está acontecendo. É meio que entrar no casulo, sabe? Entrar na sua porção, voltar para si, dar um time de algumas coisas que tu tá fazendo, entender o que está acontecendo à volta,
para ti se regenerar e para ti começar a fazer. Só que isso envolve não ficar se culpando, se criticando ou se martirizando. Isso envolve tu agir, isso envolve tu pegar e tu ir para ação, tu entender o que está acontecendo, tu pensar assim, poxa, o que está acontecendo? Eu não tô legal. Como que eu posso melhorar, né? Ontem mesmo eu postei uma foto minha no Cross. E contei um pouquinho dos últimos 4 meses que eu tive uma alteração hormonal bem grande, né? Aquela época que a gente conversou um monte, Cris. Contei um pouquinho lá do que aconteceu. Hoje eu tô super bem, tá tudo certo. O que acontece? Naquela época, eu precisei ver o que estava acontecendo para mim melhorar, para depois eu conseguir voltar com tudo aqui, para depois eu conseguir voltar com tudo com as coisas que eu tava fazendo. E as pessoas, às vezes, elas querem fazer o mundo ou elas querem se esconder do mundo. É meio que 880, né? Ou é igual dieta, muitas vezes. Ou eu tô fazendo tudo 100%, sei lá, tô lá na cetogênica, ou eu tô comendo tudo que tem direito. Tô quase numa cetogênica inversa com fast food de tanta gordura que come. Então, assim, vocês têm que conseguir chegar mais no equilíbrio, mas sempre, gente, buscando a solução. Sempre pensando, tá, eu não tô legal, hoje eu não tô bem, mas o que eu posso fazer para melhorar? Não, hoje só o que eu vou fazer para melhorar sei lá, dormir um pouquinho mais e fazer 2 coisas que eu tenho que fazer. Beleza. Ah, hoje eu não tô com vontade de comer isso aqui, mas será que se eu não comer vai me fazer mal? Ah, então eu vou comer um pouquinho disso aqui e vou equilibrar com outra coisa. Vocês precisam criticar menos, agir mais. E isso vale tanto interno, eu comigo mesmo, quanto externo, tá? Quanto para outra pessoa que às vezes está aí batalhando, tentando emagrecer, tentando se cuidar e você vai lá e critica. Ah, vai na nutricionista de novo. Ah, tu mais uma vez tentando fazer dieta não vai dar certo. Gente, as palavras têm poder. Vocês podem ser pessoas que apoiam, que ajudam, que são vistas como pessoas que realmente estão ali pela outra pessoa, para incentivar. Ou vocês podem ver ser vista como uma pessoa que, meu Deus, eu não quero nem sair contigo porque tu só me bota para baixo. É tudo questão de escolha, né? Até é engraçado, Lário, porque eu abri uma caixinha semana de perguntas no meu perfil e aí perguntei se a pessoa gostava do que ela estava vendo no espelho. E uma das caixinhas que ficou marcada na minha cabeça foi que a pessoa colocou que às vezes ela se olha e gosta, só que aí vem as pessoas e criticam ela. Então, o que acontece? Você é aquilo que você dá. Se eu sou uma pessoa que eu vou chegar, eu vou olhar pra Lari, nossa, Lari, parece que teu rosto tá inchado. Nossa, Lari, parece que tá magra demais. Nossa, Lari, eu acho que esse mês tu engordou. Tipo, qual a necessidade de falar isso pra pessoa? Porque a partir do momento que tu tá proferindo as palavras, a pessoa tá recebendo aquilo dali e tu não sabe como está o estado de espírito. É como a Lari falou. Às vezes a gente aparece aqui e nem sempre tá bem. Mas como é o meu profissional, eu não tenho tanta intimidade com a pessoa assim para falar abertamente, então tu não expressa a maneira como tu está. E às vezes quando a gente lança essas palavras, afeta a pessoa. E ao invés da pessoa conseguir se levantar, ela vai indo para baixo. É o que acontece com a maioria das pessoas. Exatamente. Né? Então, eu acho que quando você vê, eu sempre quando eu encontro seguidor, alguma coisa assim, dá um elogio. Ah, que sorriso bonito que você tem. Nossa, você está cheiroso, que cabelo lindo. Vai doer? Vai morrer você fazer isso? Não vai. E naquele dia você pode ser um incentivador da vida dela, né? Ou quem sabe trazer para aquele momento que talvez ela estava num momento de escuridão, de repente tu brotou ali na frente dela e ainda vai falar uma palavra positiva para ela. Quem sabe naquele momento foi um enviado de Deus, não sabe, né? Isso é bacana. E então, mais isso, deixa eu só complementar aqui, complemente, eu já troco de assunto. Fazer isso para os outros e para a gente também, tá? Quantas vezes a gente se olha no espelho e foca só na gordurinha da barriga que tá ali que eu não gosto? Quantas vezes a gente se olha no espelho e foca só, meu Deus, eu odeio esse meu braço, meu Deus, isso aqui tem que diminuir. E a gente foca só nas coisas ruins. A gente esquece de olhar para as coisas boas e esquece de ver o quanto que tu já evoluiu no processo. Semana passada ainda eu teve uma paciente minha que postou um Reels, que ela é de fora, que ela acompanhava vocês e agora tá fazendo acompanhamento comigo. E eu vi o Reels dela e eu pensei, meu Deus, como ela emagreceu. E ela tá numa luta com a balança, porque a balança não tá descendo muito, mas ela tá ganhando massa magra. Justamente aquilo que a gente comentou ontem, né? Dela assim, meu Deus, eu olhei esse Reels e eu vi o copo meio vazio. Tipo, quanto que tava faltando? Eu falei, não, tu evoluiu muito. Tipo, é nítido a tua evolução.
Então, assim, às vezes a gente se critica tanto, a gente olha só porque tá ruim, a gente esquece de valorizar o que tá bom, a gente esquece de valorizar o quanto que a gente já evoluiu no processo. E assim, tem dias que até às vezes a gente vai estar meio desanimado, vai focar um pouquinho mais naquilo, mas isso não pode ser a maioria dos teus dias. A maioria dos teus dias tu tem que realmente trazer pra parte boa, valorizar o que tá bom, porque é isso que dá energia pra gente continuar. Né? E não é palhaçada, não é papo de coach ou qualquer outra coisa do tipo. Realmente assim funciona. A gente tem energia quando a gente olha para as coisas que estão evoluindo, senão a gente vai perdendo o nosso foco, a nossa vontade de fazer as coisas e vai tendo o processo inverso. O que falta muitas vezes nas pessoas é entender que quanto mais elas se amam, mais elas se cuidam, mais elas têm resultado. E não o inverso, tá? E quanto Tem uma mais mulher elas que se falou amam, aqui, ó. mais elas se Verdade, cuidam, já mais perdi elas vão 10 quilos. conseguir. Quê? Ó, então, Ah, é verdade, já teve perdi. um comentário aqui, verdade, já perdi 10 10 quilos, quilos. né? Fazendo isso. Quanto Então, mais as pessoas se amam, mais se cuidam, mais também tu vai conseguir ajudar a pessoa que está do teu lado. Eu digo isso muito porque a maioria das mulheres, principalmente, né, falam que eu gostaria de fazer, mas o meu marido não me ajuda. Isso vem muito, né? É o que mais vem, na verdade, inclusive. E às vezes elas vêm para perguntar para mim, para saber o que, que pode falar para o marido começar a ajudar. E eu sempre digo para elas assim: tu quer melhor do que o teu exemplo dentro de casa, que o teu exemplo podendo se focar na tua dieta, fazendo o que tem que ser feito por ti, se amando cada vez mais, ele vai pelo teu exemplo, pode ter certeza, porque o bom exemplo ele também atrai. De certa forma, tu vai conseguir puxar. Inclusive, eu me lembro de algumas pessoas que eu indiquei isso. Eu me lembro, se eu não me engano, de uma pessoa que eu indiquei para fazer isso e ela postou na semana passada, inclusive, que ela e o marido estavam juntos na academia também, legal. fazendo treino. E demorou tempo para que isso acontecesse. Demorou 6, 7 meses para que o marido prestasse atenção e que ele também teria que estar do lado dela, teria que estar ajudando ela. E a gente sabe que não vai ser do dia para a noite, principalmente se a pessoa tem aqueles traumas e a mente muito fechadinha, né? Vai demorando até que tu consiga lapidar. Pensa que o marido mais difícil é o marido mais precioso, é a joia mais preciosa. Tu vai ter que lapidar ele muito para que ele consiga virar um Porque ele diamante. consiga te ajudar. Para que E ele assim, consiga né? te ajudar. Uma dica que a gente pode dar é você começar a se colocar como líder da sua vida. Isso. Porque o que que acontece? Você começa a escolher o que você recebe. Igual a Lari falou nas lives anteriores sobre alimentação. Alguém te ofereceu um bolo. Ou você pode comer, por opção, ou você pode simplesmente, não, eu estou em um processo, eu não quero. Não, no momento eu já estou satisfeita, eu não quero. É a mesma coisa com a opinião, porque ela faz diferença. Eu sei o quanto é receber. Assim, às vezes parece que aquilo que mais te magoa é às vezes o que tu mais vai escutar de crítica para te colocar mais para baixo. Então, no momento que a pessoa vem falar, não, obrigada, eu não preciso, eu não quero, não preciso da sua opinião, eu estou bem assim. Então, eu acho que a gente tem que se colocar e começar a se impor. Porque o mundo se tornou, querendo ou não, eu posso falar o que eu quiser porque é minha opinião, né? Uhum. Então, acho que tu tem que tomar como líder da tua vida e falar, não, esse comentário eu não quero, essa pessoa ela não me agrega, eu não quero ao meu lado. E uma coisa que eu também dou muito assim como sugestão é às vezes a gente expressar realmente o que está acontecendo para as pessoas que se importam. Então, por exemplo, assim, no caso do teu marido, o ideal é que ele seja uma pessoa que te ame, né? Que se importe contigo. Pode ter casos que não, mas na maioria dos casos, minimamente ele se importa contigo, né? E às vezes a pessoa ela não sabe o tamanho da tua dor. Às vezes, tu tá sofrendo ali sozinha, tu não te gosta, só que tu não expressa isso, né? E aí a gente tem que começar o quê? A falar mais. A realmente falar mais. A trazer mais pro mundo real. Então, sabe, tu não quer ir pra academia comigo? Beleza, mas me apoia. Então, quando eu for ir, quando eu estiver desanimada, fala pra mim ir. Eu preciso desse apoio, eu preciso dessa palavra, me apoia. Ah, eu sei que às vezes tu vai querer comer, mas eu não vou querer. Eu preciso que tu entenda que não é porque eu não quero. Eu queria estar te acompanhando, mas o meu objetivo pra mim hoje é mais importante. Eu sofro estando acima do peso. Gente, a gente precisa falar. Se a gente não fala, a pessoa não entende. Homem mesmo, né? A gente tem que desenhar às vezes. Então, assim, tem que expressar, tem que trazer pro teu mundo real. Gia, é verdade. Às vezes a gente quer que vocês entendam uma coisa e vocês não entendem. Não entende.
hoje, tipo assim, a gente tem que desenhar, que, sei lá, fazer umas pinturas, às vezes. Então, assim, tem que falar. Porque, por mais que, meu Deus, mas eu reclamo disso, eu reclamo daquilo. Gente, tem que falar, tem que ser assim o mais clara possível. Amor, me ajuda. Eu realmente quero, eu preciso de ajuda. Só que o que que acontece? As pessoas, elas têm medo de falar porque elas têm medo de se comprometer. E aí o jogo muda. Porque se eu cheguei pro meu marido e falei que eu queria que ele me apoiasse e ele começa a me apoiar e eu fico braba, o que que acontece? Né? Eu tô me descomprometendo. E a gente não quer ser incongruente com a nossa palavra. Então, assim, ó, hoje que tu tá decidida a mudar, vai lá e fala. Começa a trazer essas ações porque elas vão te trazer frutos positivos, tá? E às vezes, sei lá, o marido todo dia passa na padaria, ou a mulher, também a gente tá falando aqui só do homem, né, tadinhos? Mas, sei lá, a pessoa ali do casal, ou quem mora junto contigo, passa todo dia na padaria e compra, sei lá, aquela nega maluca que tu adora e todo dia tu come. O que que ela entende? Ela entende que tu gosta de comer aquilo ali. Não adianta tu falar pra ela não trazer e tu comer. As nossas ações, elas contam mais do que as nossas palavras. Então, no começo, tu vai ter que falar que não quer, a pessoa vai comprar e, de repente, tu não vai comer. E vai doer em ti, vai doer na pessoa, às vezes, só que ela vai entender o que que tu realmente quer. Então, a gente tem que falar e a gente tem que agir também. E Lari, até lá na frente, pessoal, a gente vai conversar muito, eu e a Cris, com vocês. A partir de segunda-feira, a gente vai fazer live todos os dias nesse mesmo bate-horário, né? E a gente vai conversando com vocês sobre outras situações da vida, sobre traumas, justamente sobre algumas situações que vocês vão conseguir identificar na vida de vocês, né? Como o caso, por exemplo, do marido que traz o bolo todo dia para a esposa e aí pedindo para ela comer e ela não diz o não. Porque talvez o sentimento que causa nele é um sentimento positivo, porque todo dia ele levava e todo dia abria um sorriso. Só que naquele momento tu tá tendo que negar e tá dizendo não. E tu quer fazer com que ele e aquele sentimento que ele tinha positivo, naquele momento, durante vários anos da vida de vocês, tu vai ter que negar e tu vai ter que ele entenda que não. E naquele momento não. Só que o sentimento que causa nele é um sentimento positivo, porque ele está te causando uma satisfação. E naquele momento, gente, olha, até eu desenrolar tudo aqui, mas vocês tentem entender que durante anos da vida de vocês, vocês tiveram um sentimento positivo com aquilo. Não é do dia para a noite que tu vai fazer com que a outra pessoa tenha um sentimento negativo com relação a isso. Mas vamos lá. Gente, a única perguntinha para hoje de tarefa para vocês, só para que vocês tenham, é qual o meu foco? Aí vocês vão responder lá no caderninho de vocês. Qual o meu foco? Aonde eu estou depositando as minhas energias? Você pode colocar qual o meu foco ou aonde você está depositando as suas energias. Você está depositando as suas energias na sua dieta nesse momento, no seu treino? Você está depositando as suas energias em emagrecer? Aonde é que está o seu foco nesse momento? O meu foco é esse. Beleza, vou fazer de tudo para chegar aqui. Então é esse o meu objetivo e eu vou fazer de tudo para chegar aqui. Então, o objetivo da live de hoje é não focar nos problemas, para que você critique menos, haja mais e não foque nos problemas. Procure soluções para eles. Alguém aqui perguntou, é esse livro aqui, tá? Que eu leio direto. A gente tem ele em casa que fala sobre o hábito. O livro dos 66 dias que o pessoal pediu, gente, é 66 dias, não é sobre 66 dias para mudar hábito, o nome é outro, tá? São 66 dias. Eu deixei na segunda live, na primeira live. Entra lá na primeira live que você vai ver lá, eu comentei lá qual é o nome do livro certinho. Nosso perfil, a maioria é mulher, mas eu vi que teve um homem ali que comentou que ele vai para academia, a esposa não quer acompanhar e aí ele fica sem força. Essa era a situação quando eu conheci o Jean. O Jean, ele tinha hábito bom de se alimentar melhor. Não era tanto igual hoje. Porque era muito aquela situação de comer muita batata doce, muito ovo na alimentação e o resto esquece. Salada, essas outras coisas. Ele não dá da alimentação, né? E aí ele ia pra academia, só que quando a gente casou, eu, Cris, não queria ir. Eu, Cris, não gostava. Eu não tinha hábitos bons. E aí o que acontece? O Jean foi indo e foi se afundando, porque se a outra pessoa não tá bem, a outra não vai ter força realmente para conseguir. Inclusive, a gente vai falar disso amanhã.
tá? Então, amanhã a gente vai falar sobre ambiente, né? E uma coisa que eu reforço é que se tu não muda, o ambiente te muda. Então, ou tu vai ser o agente transformador aí da tua rotina, da tua casa, ou o contrário vai acontecer, que é o que aconteceu Sim. com vocês lá atrás. Tá? Não tem como vocês conviverem, a gente viver com uma pessoa e vocês terem hábitos totalmente diferentes, tá? Não, gente, isso na prática não rola. Só que isso não vai ser do dia para a noite. Amanhã a gente vai falar disso. É verdade. Então, Gente, eu acho, só um para livro ali, encerrar, Cris, mano, que eu botei ali pro pessoal que estavam perguntando qual é o nome do livro. só para encerrar, daí a gente já passa o nome ali do livro. Era para tu passar, tá? Por isso que eu tô te apontando. Então, eu acho que o fator tem que ver o que ela tem com ela em si. Porque eu tinha os meus problemas. Então, foi durante o processo do emagrecimento que eu consegui enxergar os problemas que eu tinha para conseguir atingir o meu objetivo. Então, eu acho que dica como o outro lado, né, como esposa, eu acho que tu deve o ponto de verificar, sentar e conversar, porque a comunicação entre o casal é importante. Então, você conversar com ela e perguntar se ela não gosta, se ela quer tentar procurar outra atividade física, para os dois se apoiarem e ir junto. Muito que ajudou foi eu cuidar do meu mental, eu começar a compreender as coisas. Então, às vezes, tem que ver o que aconteceu com ela para ela conseguir ir os dois caminharem juntos. Perfeito. Esse livro, gente, é 66 dias para mudar sua vida. Esse livro a Cris comprou na época que nós estávamos fazendo a faculdade de Direito, você lembra? E aí foi um livro que ela comprou, trouxe para casa e tal, e eu assim, poxa, porque ele fala em atrair dinheiro. E aí, na época, te lembra quando a gente iniciou a nossa dieta, a situação financeira que nós estávamos? Uhum. E aí, quando a gente iniciou, eu ainda falei para ela, Lara, eu não tenho condição de comprar absolutamente nada, porque a nossa situação financeira está horrorosa e tal, nós estávamos destruídos, tarará, tarará. Então, eu me lembro que na época eu comprei esse livro em busca de dinheiro e eu coloquei em prática em busca da minha dieta, em busca da minha saúde. Porque, na verdade, é tudo questão de mentalidade, né? Por questão E a de gente consegue mentalidade. aplicar os hábitos para todas as áreas da vida. Isso que é o mais legal e mais importante. E aí, depois, na sequência, eu me lembro que a Jade trouxe para nós também a referência, não sobre esse livro em si, mas os artigos científicos sobre os 66 dias para transformar e criar novos hábitos. E aí, esses 66 dias foram referências, artigos científicos que a gente acabou lendo na época. A Jade é psicóloga e terapeuta, psicoterapeuta. E aí foi ela que apresentou para nós os 66 dias para mudar a vida. E aí foi incrível. Dali para frente só mudou a vida de verdade. Show de bola. Gente, finalizamos então? Finalizamos. Perfeito. Gente, amanhã às 7 tem mais? 7 horas no mesmo bate-canal, a gente está aqui de volta, né? Perfeito. Amanhã a gente vai falar sobre ambiente e espero vocês para a gente se transformar aí no agente transformador da casa e da rotina de vocês, tá bom? É isso aí, gente. A partir de amanhã, 7 horas, eu inicio a live sempre falando com vocês um pouquinho antes. A gente fala sobre uns versículos bíblicos e depois a gente dá sequência. Crie ambiente para a transformação do meio que você vive. Ai, ai, ai. Bora lá. Perfeito. Beijo, pessoal. Até Tchau. mais. Deus abençoe Bom dia pra vocês, gente.